Ingo Bauer, conosco hoje no programa Ecologia em Ação. O Ingo, que é um conselheiro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, representando a ONG Vida Verde, 10 anos já de trabalho voluntário, né, Ingo? 10 anos. É uma tarefa pesada, né? 20 anos. Comecei em 97. 97. 20 anos. 20 anos, isso passa rápido. É desde o início, quase do início da ONG. Uhum. E agora já estou bastante tempo também na diretoria da ONG. Ingo, a pergunta que está nessa semana na mídia, e no social e nas redes da internet é: Joinville está sob ditadura ambiental? Pelo ato do prefeito a semana passada, nós temos uma ditadura imposta na cidade. Um ato de ditadura bem clássico. Eu decido o que eu quero e não consulta a sociedade. Ele não consultou a sociedade se era importante ou não para os munícipes de Joinville, né? Uma atitude dessa que vai interferir diretamente toda a população. Tá? Nós estamos falando da transferência da competência da Fundema, da SEMA, para a Fátima dos processos de licenciamento ambiental. Seria isso? Isso, nesse sentido. Tá? Quer dizer que o prefeito não consultou ninguém, não consultou o Conselho Municipal de Meio Ambiente, não consultou os técnicos, sequer da Fátima, sequer da SEMA, e baixou um decreto e já está em vigor. Na verdade, ele não baixou, ele devolveu, pelo menos é o que se comenta, não se tem ainda notícia de um documento oficial dessa devolução, né? Do que a gente teve conhecimento de manhã no Condema, né? Ainda não existe, não se apresentou um documento oficial dessa transferência, a devolução do licenciamento para a Fátima. Só que isso aqui, os técnicos do município não tinham conhecimento, nem os técnicos da região norte de Santa Catarina da Fátima tinham conhecimento dessa combinação, né, obscura aí por baixo do prefeito com a Fátima. E isso é uma articulação, acredito, já de longa data que se vinha estudando essa possibilidade, tá? Porque o desmonte da Fundema, depois agora da SEMA, que digamos assim, que justificaria, né, essa transferência, essa devolução do licenciamento para a Fátima. Só que as consequências disso ainda são incalculáveis, imprevisíveis, em prejuízo para o município, né? E a Fátima, porque a Fátima não é desmerecer o trabalho da Fátima, mas a Fátima não tem estrutura regional para atender o município de Joinville. Ela atende 7 municípios, né? Pelo que foi comentado hoje no Condema, são 7 municípios que a Fátima atende. E quantos técnicos? 13 técnicos para atender 7 municípios. Agora nós estamos entrando no 8º, que é quase maior que toda a soma dos outros 7. Só Joinville tem 600 processos mais significativos, né? E depois vai entrar tudo que vem somando, tá? Isso vai gerar um atraso no licenciamento ambiental, problema de fiscalização, de controle ambiental, de receita para o município, para a SEMA, vai ser um prejuízo na receita do SISMAN, tá? Os prejuízos ainda não foram assim relacionados, sabe? Qual a vantagem dessa transferência de volta para a Fátima? Essa é a pergunta que ninguém conseguiu ver a vantagem, tá? O que se comentava muito em função da falta de eficiência da Fátima, né? Por falta de funcionários, que alguns municípios vizinhos se consideravam que eram terras, supostamente terras sem lei, porque a Fátima não conseguia fiscalizar e atender a todo mundo, né? Com a estrutura que tem aqui. Mas é um problema de falta de estrutura do órgão ambiental estadual. O município de Joinville, eu sempre fui um defensor, inclusive comentei no grupo Prova Habitão, que também a ONG faz parte, era até semana passada, né, ou talvez o único, o melhor município do país em termos de estrutura ambiental. Até o final do governo... Estrutura técnica. Estrutura técnica de informação, de planejamento... Equipamentos. De tudo que tinha até no final do governo do Carlito.
Não é proteger o governo Carlito. O Carlito deu continuidade ao que os outros prefeitos iniciaram. Ele não sucateou. Esse pegou e começou a desmontar a estrutura da Fundema e agora da SEMA. Tá? A Fundema, eu creio que tinha mais de 80 funcionários quando foi desmontada. Eu não sei se a SEMA hoje, com a fusão com a CEINFRA, que teve fusão, né? Que devia ter bem mais funcionários, eu não sei se a SEMA hoje tem 80 funcionários. Como é que ficam essas consultorias que vinham trabalhando com seus clientes no licenciamento ambiental na SEMA, antes era a Fundema, né? Na SEMA, como é que ficam esses processos? Eles entram na frente dos outros, eles entram no final da fila lá da Fátima? Qual é o critério que você acha que a Fátima vai adotar? Se a Fátima for honesta, tá? Como está entrando esses processos, eles vão entrar na fila, lá no final. Se um cidadão de um município vizinho entrou com um processo, digamos, sexta-feira, hoje a Prefeitura de Joinville está transferindo, hoje, né, que seja hoje, né, transferindo para o Estado, vai pegar depois daquele último processo dos últimos municípios, dos outros municípios. Porque se for cumprir a legalidade da situação, e aí se nós temos, sei lá, talvez 600, ou o Luiz Ernesto, né, do IBAMA fez um levantamento e acredito que tenha mais de 2.000 processos que vão entrar nessa fila, que vão tumultuar todo o trabalho, que todo mundo vai ter que esperar, sabe-se lá quantos anos, para conseguir aprovado ou não, porque a entrada de um pedido de licenciamento não significa que é aprovado, né? Significa que você vai fazer uma consulta, né? Exatamente. Não é uma aprovação, né? Se bem que hoje, tanto na Fátima como na SEMA, o processo vinha sendo feito à distância, via computação pela internet, né? E tanto na Fátima como na SEMA existem programas que recebem a documentação virtual. Então você faz o cadastro, eu registro o teu processo de licenciamento ambiental, recebe um número de cadastro e você, com o teu pessoal na tua empresa, vai injetando os documentos que são requeridos pela licença ambiental, né, para o licenciamento ambiental, né? Então está bastante simplificado. Agora, cronologicamente, será que não vai entrar cronologicamente na fila junto com a Fátima? Vai entrar depois do último cidadão dos outros municípios. Então vai ficar atrás de todos os outros, né, processos que estavam na Fátima. E isso vai demorar bastante tempo para começar a Fátima a liberar processos de Joinville. Enquanto isso, a demanda do município continua existindo. Ela não vai parar. Então, se tivesse oficialmente 600 processos, até começar a liberar o primeiro, sabe-se lá quantos vai ter, e que a estrutura que a Fátima tem, e com o desmonte que o próprio Estado também está fazendo com os serviços, assim, a prestação de serviço, né? Não o serviço de estrutura, né? Porque eu vendo umas reportagens sobre a estruturação do Estado, obras, né? Onde que a gente pode ver o que acontece por trás dessas obras, essas estão funcionando bem. Agora, a prestação de serviços, saúde, segurança, né? Certo. Agora, então, você colocando no lugar do consultor, daquele consultor ambiental que tem os seus clientes. Alguns têm clientes bem representativos, bem significativos no faturamento. E muitas vezes um licenciamento ambiental exige o pagamento de uma taxa quando você protocola o teu processo de licenciamento ambiental. E essas taxas não são pequenas, são taxas bem significativas, né? Então, essa transferência da Prefeitura de Joinville para o órgão estadual Fátima, que tem um escritório no edifício Manchester, no 10º andar, onde o elevador não funciona, perigoso. Quer dizer que essa taxa vai migrar também ou vai ter que pagar nova taxa? São questões que ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe. É um ato de ditadura do prefeito, ou de combinação, né? Porque isso não foi consultado, não foi planejado, sabe?
e não se planejou as consequências, o que vai acontecer daqui para frente, sabe? E simplesmente o prefeito lavou a mão, né? É uma palavra que ele usa muito na campanha, eu sou de mãos limpas, né? Ele lavou a mão também nessa situação, né? Mas ele não mediu as consequências. Não se apresentou as consequências desses atos, sabe? O que vai acontecer agora com o consultor, né? O agente licenciador, o empresário, ninguém sabe. Certamente vão perder muitos registros, né? Se perde... Se alguém apaga um disco rígido onde que estão muitos processos, como é que fica a recuperação disso, né? É possível. É possível acontecer isso? É possível, aconteceu em outras ocasiões, outras situações que a gente fica sabendo dentro do poder público, que informações somem, né? Somem. Processos inteiros somem, né? Não, é só o processo. Todo o histórico de uma entidade, de um órgão ambiental, né? Some, né? Principalmente quando muda de gestão, né? As informações somem, né? E pode acontecer, digamos, acidentes, tá? Que papel, se só some, se é mais difícil de sumir, a não ser de incêndio, alguém carregar debaixo do braço. Agora, deletar informações no sistema... É fácil? Eu acredito que é fácil. Sim. Se não tiver cópias, é fácil. E o interessante é que faz pouco tempo, se eu não estou enganado, ainda na gestão do Tirelli, o município investiu na estruturação bem grande, investiu muito na estruturação da SEMA. Bastante dinheiro. Bastante dinheiro, na informatização, na estruturação, e de repente foi desmontando, você não vê gente quase, diminuiu a quantidade de funcionários na SEMA, tá? E não tem explicação ainda para essa atitude do prefeito. Como é que fica agora o CONDEMA, o Conselho Municipal de Meio Ambiente? Ele vai desativar, uma vez que não há mais o discurso e a discussão sobre licenciamento ambiental, porque o CONDEMA é um foro de debate sobre licenciamento ambiental. Também, não só né? sobre licenciamento, sobre toda a gestão ambiental do município. Toda a gestão ambiental do município. Mas o licenciamento é um fator importante. Na verdade, a gente lá estabelece normas lá sobre a condição ambiental do município, que se quer fazer, tá? Baixa resoluções, né? E ninguém sabe. Na verdade, o CONDEMA hoje ficou numa situação que se falava muito antigamente. Estamos que nem cachorro que caiu da mudança. Não, o pessoal, na reunião dessa quarta-feira lá na CIGE, na sala 22, foi de pasmo. Perplexos. De horror. Totalmente perdidos. O pessoal estava sem discurso, sem uma opinião. Foram pegos de surpresa. Mas, Ingo, nós vamos continuar nesse tema no segundo bloco. Aguarda aí, telespectador, que nós já vamos voltar com o Ingo Bauer, representante da Vida Verde no Conselho Municipal de Meio Ambiente. Até lá. Retornando neste segundo bloco do Ecologia em Ação, na presença agradável e importante do Ingo Bauer, acertei agora, né? Que nos está passando informações como membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente há 20 anos, mais ou menos. Não, no Conselho eu estou 10 anos. 10 anos no Conselho, né? Há 10 anos no Conselho, e ele então tem uma experiência muito grande porque representa a sociedade civil organizada dentro desse Conselho que é paritário, metade dos membros são do governo e outra metade são da sociedade civil organizada. Então, as associações de meio ambiente estão lá presentes, a PREMA não faz parte mais do CONSEMA, do CONDEMA, porque em outras épocas houve assim uma situação muito perigosa para a presença da entidade ecológica lá dentro. E, como nós não éramos maioria, estavam sendo aprovadas moções e resoluções à revelia da opinião do movimento ecológico. Então, nós nos retiramos do CONDEMA para não apoiar e não justificar o nosso voto lá dentro para que nós fôssemos calados, porque nós tínhamos colaborado em aprovação de coisas que
traziam a perda da qualidade de vida do povo de Joinville? Isso eu tenho que defender agora a nova política dentro do CONDEMA, as pessoas que fazem parte do CONDEMA, os funcionários da SEMA, são pessoas realmente preocupadas com o meio ambiente do município em prol da sociedade. Pode, claro, que quando você cria restrições de uso, né, e disciplina, a maioria não quer, é óbvio, né? É. Tá? As pessoas não querem saber de parar, eu sempre digo, num semáforo que está vermelho só porque não tem trânsito, né? Uhum. Tem que cumprir o regulamento. O regulamento. Você não pode infringir o regulamento. E ninguém quer fazer isso, né? Só quer que o vizinho brinque de ecologista, mas quem está no peitoril da janela não. Você estava falando no compromisso dos funcionários, dos técnicos da SEMA para com a qualidade de vida do povo de Joinville. Eles realmente defendem essa qualidade de vida como profissionais éticos. Exato. Senão, eu mencionei muitas vezes lá dentro, se não fosse assim, eu teria saído do CONDEMA há muito tempo. Tá? Até hoje de manhã eu tinha ameaçado deixar o CONDEMA a pedido do Luiz Ernesto, né? E também vendo assim, a situação, né, do conjunto da obra. Eu recuei, né? Mas os funcionários da SEMA, os funcionários da prefeitura, que eu conheci ao longo dos 10 anos que eu faço parte, de carreira, tá? E alguns comissionados são pessoas éticas, compromissadas com o município, com a qualidade de vida, do bem-estar da população, e não do individual. Não seria esse um dos motivos que irritava sempre o prefeito quando algum projeto, algum processo de licenciamento ambiental estava tendo muitas exigências de cumprimento? Existe um protocolo, acredito que quando o UDA assumiu, você não tinha, foi feito logo depois, um protocolo da documentação exigida. Sei. Tá? Existe um protocolo, uma lista de exigências para qualquer licenciamento. Que se não tiver, ele não é protocolado. Tem que estar completo. Ele era, não sei como está funcionando hoje. O que acontecia, que o ex-presidente Tirelli mencionou numa dessas nossas conversas, né? Que oportunamente um empreendedor chegou lá e queria saber por que o processo dele não ia adiante. Só que ele não sabia que a empresa que ele tinha contratado, a consultoria, não tinha entregue a documentação exigida e o processo não ia para frente. Não culpa dos técnicos, tá? O técnico não tem a função de ligar para o empreendedor ou para o consultor que está faltando documento. Essa é a responsabilidade do consultor entregar, porque já existe um protocolo. Hoje, mas com o eletrônico, hoje a própria empresa pode, através do seu pessoal, que sim. Treina-se um funcionário dentro da empresa, abre seu processo, junto com o funcionário, dá a senha para o funcionário, porque o consultor ele não pode ter senha em nome da empresa, a não ser que tenha por escrito, tem um contrato de representante, né, procurador, né? Mas as empresas geralmente não abrem isso, porque são documentos confidenciais, muitas vezes, né? São documentos que têm uma certa restrição de leitura, mas eu acho que o sistema dentro da Fundema estava funcionando muito bem. Muito bem. A nossa legislação municipal que estava sendo usada, a regulamentação que a gente tem feito lá no CONDEMA, tá? Ela exige bastante do empreendedor, apresenta muitos documentos, muitos laudos, tá? Muita certificação, né? Certificação, e isso dificulta muitas vezes, tem custo, tá? E dificulta, e as pessoas têm pressa para implantar seu empreendimento, tá? E atropelar a situação, a sociedade, tá? Isso é muito comum, sabe? Ninguém quer cumprir lei, ninguém quer estar pensando no vizinho, né? Então, isso é normal. E isso atrapalha o empreendedor, atrapalha o prefeito. Esse desmonte do licenciamento ambiental dentro desse processo, dentro da SEMA, será que não era assim um compromisso de campanha do prefeito? Desconheço. Hã? Desconheço de forma oficial, pode ter sido na política. Eu tenho, como digo, eu gosto de política, e na política a gente tem que ver as entranhas da política. Nada se faz de curto prazo. Porque esteve hoje nas redes sociais
o apoio da CIG para dessa ação. O formal. A CIG e a Jorpemes deram apoio ao Udo para que ele fizesse a transferência do licenciamento para Fátima. Então eu vejo assim que o setor capitalista, empreendedor, que não gosta de meio ambiente, porque o meio ambiente atrapalha, ele certamente deu toda essa força para o prefeito. Olha, isso é normal porque as entidades precisam da prefeitura. Precisa, né? Isso é o chamado politicamente correto. Uhum. Tá? Essa é uma atitude de ser politicamente correta. Certo. Só que a atitude politicamente correta, ela desmonta tudo. Ela sucateia tudo. Se todo mundo for politicamente correto, nós vamos para a anarquia. Se Deus atender a todos os pedidos, nós vamos transformar esse mundo no inferno. Ingo, eu tenho mais um tema antes que a gente acabe o programa, esse segundo bloco, é sobre a APA, a Área de Proteção Ambiental que Joinville, que o Carlito decretou no governo dele, do PT. É uma área que tem um tratamento especial para empreendimentos, para o uso do solo, e essa APA está sendo regulamentada, não está? Ela já existe um plano de manejo, agora nós estamos, tem que ser feito agora novamente a revisão do plano de manejo. Uhum. E com essa decisão do licenciamento ser transferido para o Estado, ninguém sabe como vai ficar a situação da APA. Tá? Uhum. Ela tem um plano de manejo, só que... Foi aprovado? Já foi aprovado. Câmara? Tudo, está tudo certinho, agora já vai para a revisão do plano de manejo. Tá? Isso foi feito dentro do CONDEMA? O plano ou foi feito na SEMA? Foi ainda no tempo da Fundema, no CONDEMA, passou por todos os trâmites legais, Câmara de Vereadores, foi aprovado, tá? Uhum. No governo Carlito, né? Só que essa área é uma área muito sensível, é a área que mais preocupa a ONG, tá? Porque se esse desmonte todo que vai interferir na aquisição de recursos do município por Sisman, tá? Uhum. Que uma fonte de recursos do Sisman é o licenciamento ambiental e as multas, tá? Certo. Isso vai interferir na disponibilidade de recursos para a APA, para o plano de manejo da APA, e isso pode provocar a curto prazo um total desmonte da APA, porque se nós não tivermos a revisão do plano de manejo agora, tá? E a regulamentação de algumas coisas lá que está sendo discutido, o plano de manejo pode deixar de existir, né? A APA deixar de existir. E aí vai ser uma invasão de empreendedores naquela região. Ah, vai. Tá? Rica em água, ao longo da antiga Dona Francisca, são solos que a maioria, a região é boa para empreendimentos, né? Industriais e comerciais e de turismo, tá? E aí vão sucatear vão destruir a natureza. E ampliar a mineração. Vão privatizar a natureza toda. Agora, o grande objetivo da APA é a Águas de Joinville, né? A preservação, já que o município não tem nenhum projeto de barragem por enquanto, sim, que vai sucumbir o município por falta desse projeto, hoje a nossa reserva de água está na floresta dentro da APA. Dentro da APA, exatamente. Tá? É por filete, né? Nós somos abastecidos por filete de água. Hoje, se você for hoje, qualquer cidadão lá no Rio Piraí vai ver um filete de água, está sendo cometido um crime ambiental, porque a Companhia Água de Joinville eu acredito que deve estar secando a fonte de água. Ela está retirando mais do que seria o permitido. Mais do que o permitido dentro do Piraí. Porque não se pode tirar toda a água do rio por causa da ela tem uma outorga, uma permissão de um volume. E hoje não está mais passando, possivelmente a água depois da captação, se passa é muito pouco a água. E o mesmo vai acontecer lá no Cubatão. Porque nós estamos agora há 60 e tantos dias sem chuva. Se nos próximos dias não chover... vai entrar em racionamento. Vai entrar em racionamento. E a estação que está sendo proposta na Zona Sul, atrás da GM ali, logo depois da entrada do Rio Águas Vermelhas, numa situação dessa que nós estamos de crise hídrica agora, aquela estação vai ter que ficar parada porque não vai ter água. Não vai ter água. Ingo, nós acabamos os 26 minutos do programa. Agradeço a tua presença aqui.
Deixo um grande abraço para os diretores da Vida Verde, lá para a Sibila, e que os nossos microfones e nossas câmeras estão sempre à disposição das ONGs de Joinville. Telespectadores, obrigado pela audiência. Até o próximo programa Ecologia em Ação.